Louvado seja Deus. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Santo Espírito de Deus. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse é o nosso tempo, o ano de vivermos o nosso ministério. Estamos em aquecimento, superando o medo e a insegurança no púlpito. Tô quase cantando. Temer por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, você que acabou de chegar, já vai usando esse aviãozinho que tá aí, bem no cantinho da tela pelo Instagram, para convidar 5 pessoas para participar com a gente da nossa live de hoje. Como eu sempre tenho dito, generosos compartilham. Você que está pelo meu canal no YouTube, aqui comigo, aproveita esse momento e já use agora aí o botão compartilhar e envie essa live também para 5 pessoas ou 5 grupos no WhatsApp. Chame alguém para viver o que Deus fará hoje aqui nesse lugar. Já tomou o seu chazinho hoje? Seu café hoje? Graças a Deus. Gente, eu quero começar conversando com o pessoal que já está aqui comigo. Vou fazer uma pergunta e eu quero a resposta sincera. Qual é a origem do seu medo no púlpito? Qual é a origem do seu medo no púlpito? Enquanto as respostas começam a chegar, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, a minha Bíblia de papel, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A Vanderly está compartilhando com a gente que é ansiedade, a Aline, vergonha, a Fabi, rejeição. Então nós já temos por aqui ansiedade, vergonha, já temos rejeição. E aí quando alguém diz assim, olha, das pessoas rirem de mim, aonde isso entra? Rejeição. Insegurança, disse a Dani. Uma querida passou por aqui, deixa eu acessar ela de novo. Ela, oi. Alexandra Lima, tenho medo de falar algo errado. Isso aqui entra onde? Tenho medo.
insegurança. O Paulo está compartilhando com a gente nervosismo, timidez e dicção. Eu vou anotar timidez. A Regiane disse que tem medo de falar errado. Isso é o quê? Insegurança. A Viviane está dizendo que ela tem dificuldade, ela tem medo ou receio de que as pessoas não entendam o que ela está falando. Ou que ela não consiga passar a ideia de forma correta. Então, eu vou anotar aqui, ver se vocês acreditam que faça sentido. Incompreensão da mensagem. Me dá um branco. Insegurança. A número 1, que abriga quase todas as outras razões. Rejeição. É a campeã. E isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tendo ministrado com a ajuda do Espírito Santo já por 31 anos. E cuidando de pessoas ao lado do meu marido por mais de 2 décadas. Não tenho dúvida alguma que o grande problema é rejeição. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Senhor, eu quero dar glória ao teu nome, porque nós estamos reunidos em torno da tua palavra e por causa do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, Senhor, para sempre e eternamente. Nessa manhã, abra-nos aqui a porta da palavra. Levanta entre nós um exército poderoso para a glória e honra do teu nome para sempre. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Já fui convidado a dar aula na EBD. E não ir ninguém. Absolutamente ninguém. Esse irmão já está trazendo para a gente aqui a resposta para a minha segunda pergunta que eu farei para vocês agora. A primeira foi: qual medo você sente de falar ao púlpito ou no púlpito? Vocês falaram muitas coisas aqui, a gente entendeu como ansiedade, vergonha, rejeição, insegurança, timidez, incompreensão da mensagem. E ressaltamos aqui que o principal medo é o medo da rejeição. Agora eu vou fazer uma pergunta. Que o nosso irmão aqui já trouxe uma resposta antecipada. Quais experiências passadas contribuíram para a sua insegurança ministerial? Quais experiências passadas contribuíram para a sua insegurança ministerial? Um irmão passou por aqui e disse: um dia me convidaram para dar a aula na escola bíblica dominical. Não apareceu ninguém. Ele disse: absolutamente ninguém.
E você? Você lembra de alguma experiência passada que contribuiu para a sua insegurança ministerial? Bom, vai aparecer aqui de 8 a 80, tá? Uma pessoa passou por aqui e disse, me chamaram de endemoniada. A Cris, ela volta lá no passado e ela diz assim, eu fui uma criança muito rejeitada. Ela tá trazendo pra gente que ela sabe que a insegurança ministerial dela não é sobre o ministério, mas é sobre o que ela viveu lá atrás. Deixa eu contar pra você a minha experiência. 19 anos, 20 anos de idade, eu fui convidada para pregar em uma igreja em Barueri, São Paulo. Quando chegamos em Barueri, São Paulo, nós fomos mal recebidos. Eu e as pessoas que estavam comigo. Até aí, tudo bem. Passado um dia ou dois, eu tomei ciência que eu não ia pregar na cidade de Barueri, São Paulo. Eu estava hospedada lá. Eu iria pregar em uma cidade chamada Santana de Parnaíba. E eu me preparei para ir. Na ocasião, com 20 anos de idade, eu ainda tinha algumas dificuldades, inclusive financeiras. Eu não tinha uma roupa à altura do evento. Eu me lembro que eu recebi um tecido até do meu pai para que eu pudesse fazer uma roupa para ir até ali. Mas, infelizmente, a roupa não ficou pronta. E como eu não tinha outras à altura, eu não tinha roupas à altura. Chegando lá, eu experimentei algumas das minhas roupas para usar. E alguém teve uma ideia das pessoas que estavam conosco ali. Usa a blusa da irmã Graça. Não sei se a irmã Graça ainda vive, eu acredito que sim. Não era tão idosa há 25 anos atrás. E a irmã Graça, uma pessoa maravilhosa que estava no grupo, uma profeta de Deus incrível. Ontem mesmo estava conversando sobre o esposo dela que tinha o dom de discernimento de espíritos, pastor Paulo. Ela me emprestou a blusa dela. E eu coloquei a blusa da irmã Graça. E achei que ficou razoável, né, para eu ir àquele evento, aquele culto, aquela conferência, aquela festividade. A gente chamava mais de festividade, né? Há 25 anos atrás. E eu fui. Quando eu cheguei lá, na igreja, a igreja do Senhor Jesus, santa, imaculada, poderosa, cheia de boas obras, vitoriosa, estava reunida. Um grupo de mulheres maravilhoso. Mas havia uma pessoa ali, que eu não sei porquê, assumiu uma postura extremamente arrogante em relação a mim. Não sei o nome, não lembro a face, mas não esqueço as palavras. Que não tem poder algum para me paralisar nesse momento. Mas que foram desafiadoras para uma menina de 20 anos. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? Muita gente levantou a mão. Naquela ocasião,
eu lia a Bíblia constantemente. Como vocês sabem, eu tive um encontro, né, mais profundo com a Bíblia na minha adolescência. Eu passei uma noite inteira com a Bíblia na mão. Eu vi o dia raiar. E eu lia a Bíblia. Só que até então, na minha mente, eu não considerava essencial ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Hoje eu entendo isso, já fiz isso algumas vezes, e quando eu falo isso, eu digo logo a seguir, não fiz mais do que a minha obrigação. Não é? Como crente, como líder, como pastora, como pregadora, eu tenho que ler sim a Bíblia de Gênesis e Apocalipse por quantas vezes eu puder. E eu fiz isso, mas não tinha feito aos 20 anos. E quando parte da igreja levantou a mão, aquela senhora virou, olhou para mim e disse: para pregar aqui, não pode ser qualquer coisa. Para pregar aqui, tem que ter bagagem. Porque aqui, as mulheres leem a Bíblia. E ela começou com aquele discurso, né? Travestido de piedade, mas que me constrangia e de alguma maneira criava um ambiente de vergonha, de pressão sobre uma menina de 20 anos que não pediu para pregar ali, eu fui convidada. Eu peguei o microfone, dada a minha oportunidade, e eu passei a viver, desde muito cedo, experiências com Deus desse nível. Quem acessa o púlpito exaltado, descerá dele humilhado. Mas quem acessa o púlpito humilhado, no sentido de que Deus eu não sou, Deus eu não tenho, Deus eu não posso, tua palavra é maior do que eu, o Senhor é maior do que eu, tua igreja é santa. Quem sobe humilhado, descerá com Cristo exaltado. E foi o que aconteceu. Deus pôde usar a minha vida ali. E enquanto eu pregava, ou antes de eu pregar, essa parte da história eu não lembro muito, a blusa da irmã Graça rasgou aqui atrás de uma ponta a outra. Eu não sabia, enquanto eu pregava, que eu estava pregando com uma roupa emprestada, com um descrédito da líder e rasgada. Deus tomou aquela igreja. Essa experiência poderia ter sido algo para eu dizer para vocês hoje. O meu medo de falar em púlpito nasceu no dia em que uma senhora de mais idade do que eu usou sua força e autoridade para descredibilizar-me em público, num momento em que eu sequer tinha roupa para usar à altura. Mas eu não posso dizer que essa foi a minha experiência, porque a graça de Deus, aliada à minha decisão pessoal, não fez disso um impeditivo para que eu pudesse continuar. Qual foi a sua experiência? É tempo de viver o seu ministério. Esse é o ano de viver o seu ministério. Por isso eu estou convidando você para estar comigo em uma imersão no dia. Quando a pessoa acaba de esquecer o dia. Meu Deus, me salva, Senhor. Vamos ver quem tá ligado aí.
Daniela Cavalcante, no dia 15 de janeiro, às 21 horas, né, Elisama? 15 de janeiro, às 21 horas. O link para você se inscrever está aqui na bio do Instagram e aqui na descrição do vídeo no YouTube. Você se inscreve, entra para os nossos grupos de aviso, responde um questionamento, um questionário, para a gente conseguir compreender qual é a sua maior necessidade. E eu vou ajudar você. A Bíblia fala sobre uma capacitação do Espírito que é consolarmos as pessoas com a mesma graça com que fomos ou somos consolados. Eu tenho pregado há 31 anos e eu acredito que Deus me confiou uma graça para que eu possa ministrar aos outros com a graça que eu recebi. Que Deus me dê um consolo para que eu possa consolar as pessoas com as consolações que eu recebi. O que Deus investiu em você não vai morrer em você. O que Deus investiu em você habilita você. Para que você possa fazer isso. Ministrar isso a outras pessoas. O episódio de Santana o sapato arrebentado, e uma série de outras coisas me habilitam para consolar com a graça, com a consolação com que eu fui consolada. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo de número 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, se você puder sublinhar na sua Bíblia isso, dizia: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, vírgula, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu quero dizer para você que Estevão, na iminência da morte, fez um discurso, esboçou, pregou por minutos a fio, discorrendo do Antigo Testamento ao Novo Testamento com autoridade.
diante do que estava acontecendo ali. Seria extremamente natural que aquelas pessoas se convertessem, mudassem o rumo. Estevão estava pregando no poder do Espírito Santo. Mas isso não aconteceu. Pegaram Estevão, arrastaram Estevão. E naquela hora estava claro: nós te rejeitamos, Estevão. Nós não aceitamos a sua mensagem, Estevão. Nós não queremos nada com você, Estevão. Mas quando Estevão é colocado do lado de fora, eles apedrejam Estevão. E nem assim Estevão cala. A Bíblia diz em invocação, dizia. Se você pode, escreva nos comentários agora: 2024, eu não vou me calar. 2024, eu não vou me calar. Em 2024, eu não vou me calar. Em nome de Jesus. Eu não vou me calar. Deus está usando pessoas. Deus está usando pessoas. Porque Deus trabalha com pessoas. E eu quero chamar aqui duas mulheres como você e eu. Mulheres que precisaram, decidiram e venceram. Elas venceram a ansiedade, a vergonha, a rejeição, a insegurança, a timidez, o medo de serem compreendidas enquanto pregavam. Estão vivendo o ministério que o Senhor confiou a elas. Vamos lá? Vou convidar a primeira para a gente conversar aqui e ver o que o Espírito tem ainda para essa manhã. Opa! E daqui a pouquinho ela está chegando por aqui. Pamela. Oi? Ei! Apareceu a Pamela. Que alegria poder estar aqui nesta manhã. Como é que a gente pronuncia? Pamela Bani ou Bani? Bani, Pamela Bani. Pamela Bani. Pamela, você é de qual cidade, Pamela? Pastor, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu falo aqui do 3º distrito de Imbariê. E estar aqui nesta manhã para minha realização de um sonho. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com a senhora. Eu, quando iniciei o curso Mulheres no Púlpito, eu já sonhava em um dia poder participar de uma live. Que lindo! E muitas vezes eu ia dormir imaginando, né? Estar aqui, às vezes meu esposo falava: amor, você tá falando sozinha? Ah, não, eu tô respondendo a pastora Helena as perguntas que ela está me fazendo, sonhando acordada. E para mim é uma honra estar aqui nesta manhã com a senhora. Senhora que me edifica muito, seu ministério me ensina muito.
seu ministério me incentivou a prosseguir no chamado que Deus me fez. E eu estou imensamente grata com esse convite. Que bênção, Pamela. Vocês já sentiram o nível da fé da Pamela, né, gente? Ela já estava treinando para a live antes do convite e o convite chegou. Então, isso também já começa a ser uma lição para a gente, que desejar, querer, sonhar, pensar, projetar, coisas que dizem respeito a Deus, ao seu reino, à sua vontade, com pessoas que o Senhor escolheu, não há nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, é ter um alvo pode se tornar um grande estímulo, não é? Quem vive sem alvos, sem objetivos, tem uma dificuldade maior para conseguir algumas coisas. Mas quem tem um alvo, quem tem um objetivo, acaba enfrentando as coisas de outra maneira. Pamela, eu tenho a alegria de dizer para o pessoal aqui que você é minha aluna, não é verdade? Isso mesmo. Mulheres no público. E eu queria fazer uma pergunta para você, Pamela, que eu acredito que pode ajudar outras pessoas aqui, tá bom? Sim. Qual é a maior bênção, ou cite uma bênção, que você experimentou ao seguir o chamado de Deus em seu ministério? Algumas pessoas apontam os espinhos, as dificuldades, porque a gente sabe que existem. Mas eu queria que a Pamela falasse com a gente agora outra coisa, que a Pamela agora nos dissesse sobre uma bênção decorrente do seu sim. Pastora, eu tive uma experiência que me marcou muito, né? Eu vi a senhora contando a sua história, eu também tive algo muito parecido. Eu tinha tudo para desistir, mas algo que me aconteceu há cerca de um ano me trouxe muita alegria no meu coração. Porque o nosso púlpito muitas vezes não é tribuna de uma igreja, embora eu ame ministrar a palavra do Senhor na igreja. Mas algo que me aconteceu, que marcou muito meu ministério, e com certeza isso trouxe muito mais fé para mim, foi eu receber na minha casa o meu irmão, que estava afastado há muitos anos da igreja, e ele me pediu para vir na minha casa conversar, e através daquela conversa ele disse: eu quero servir a Jesus. E naquele momento o meu púlpito foi a minha sala com a minha Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus. Não foi num lugar com muitas pessoas, não foi num lugar onde muitas pessoas podiam me ouvir, mas foi aqui na minha sala, eu, meu esposo e meu irmão, afastado há aproximadamente 15 anos do Evangelho, e eu ministrando a palavra para ele, e ele disse: eu quero servir a Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E hoje ele é um obreiro da casa do Senhor, é um músico. E isso impactou demais o meu ministério, porque eu precisava estar preparada naquele momento. Se eu não soubesse defender o que eu acreditava, se eu não soubesse ministrar uma palavra, trazer uma revelação da parte de Deus, o Senhor não teria alcançado aquela vida. Então, isso foi algo que me marcou muito. Ver Deus agindo no meio da minha parentela, sabe? Eu sempre tive esse desejo de ser primeiramente uma bênção para minha família, para os meus, para depois eu conseguir alcançar outras pessoas. Então, isso foi algo que me marcou profundamente e isso me trouxe muito mais fé. Eu tive muito mais alegria em servir a Jesus. Foi algo muito positivo que me aconteceu, que me trouxe muita alegria. O que a Pamela está colocando para a gente é que um sim no chamado, um sim no ministério, pode ser uma bênção não só para as pessoas que estão longe da gente, mas para aquelas que estão perto da gente. A Pamela ela foi procurada pelo irmão porque o irmão olhou para ela e viu nela alguém que pudesse transmitir uma mensagem do Senhor, que pudesse ter uma palavra para aquele momento. Então, quando você se posiciona diante dos outros, a sua família também está vendo o seu posicionamento. Como você tem sido vista? Como alguém a quem se pode recorrer? Ou como alguém que a família olha e diz: não, ela é crente um tempão, mas não se envolve muito, não é de falar. Eu acho que não seria a pessoa que poderia ajudar nesse momento. Deus quer, através do seu ministério, confiar autoridade também para que você ministre a sua casa e a sua família. Eu vou continuar conversando com a Pamela, mas eu vou chamar mais uma menina para a gente continuar aqui a nossa conversa,
que é também uma das mulheres que tem respondido sim, que tem sustentado o sim. Eu estou falando da Eliane Pires. Deixa eu procurar a Eliane aqui. Acabo de achar e já enviei o convite para Eliane Pires. Eu estou no Rio de Janeiro, a Pamela está quase minha vizinha no Rio de Janeiro. Nós duas estamos na Baixada Fluminense, mas agora vai entrar aqui uma irmã querida, a Eliane Pires, que é de um pouquinho mais distante do que a gente em relação ao ponto que nós estamos. Enquanto a Eliane está aceitando e chegando aqui, Pamela, eu queria fazer uma outra pergunta para que a gente pudesse conversar. Uma pergunta que já esteve presente aqui e que eu acredito que foi muito importante para as meninas que ouviram na nossa primeira live. Como conciliar família e ministério? Pastor, é um desafio, né? Eu sou casada há 7 anos com um pregador também, então eu tenho as minhas agendas, ele tem as deles e eu também o acompanho quando possível. E tem a minha casa, né, os meus afazeres. E para conciliar tudo isso, eu costumo fazer o que eu chamo de eu trabalho a minha mente, né, um teste mental. Na quinta-feira, por exemplo, na quinta-feira passada, por exemplo, eu fui ministrar numa igreja muito querida. E eu vesti o meu look de pregadora, né? Coloquei um vestido, um salto e fui ministrar a palavra. E ministrei com ousadia, falei do amor de Deus. Só que no caminho para casa, vindo de bicicleta, já estava imaginando, chegar em casa, eu tenho que tirar as minhas vestes de pregadora e vestir as minhas vestes de dona de casa para dar janta para o meu esposo. Então, eu faço esse teste mental. Eu me despir da minha veste pregadora e eu me vestir de dona de casa, de esposa, para eu conseguir conciliar. E uma coisa, pastora, que eu coloquei como lista esse ano, eu combinei com meu esposo, de nós também incluirmos os nossos lazeres na nossa agenda. Nós temos a nossa agenda ministerial, né, de compromissos que a gente atende, tanto na nossa igreja quanto nas igrejas fora, mas dentro desses compromissos também temos dias reservados de lazer. E nesse dia a gente não aceita convite, a gente vai passear, a gente cuida da família, a gente visita os familiares, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então eu faço esse teste mental. Pano, agora você é dona de casa. E muitas vezes eu sento na mesa, pastora, eu falo que eu sou igual a mulher de Provérbios, quando diz que ela dá tarefa às suas servas, né? Eu tenho servas, mas eu tenho auxiliadoras. Aí eu falo assim, olha, a minha serva Fry tá assando frango, a minha serva Fogão tá assando bolo, enquanto a minha serva Máquina de Lavar tá lavando as roupas, a panela de pressão tá cozinhando feijão e eu tô sentada na mesa estudando a Bíblia. Então, eu tento ter esse equilíbrio para eu cuidar tanto da minha família quanto do meu ministério, né? Porque o apóstolo Paulo disse, né, que quem não cuida da sua casa, ele não pode cuidar da obra de Deus. Como que eu vou conseguir cuidar da obra de Deus se eu não consigo dar o auxílio da minha casa? Então, eu faço esse teste mental. Pamela, agora você é cozinheira, foca nisso daqui. Agora você é pregadora, sobe, prega com ousadia, esquece de comida, de roupa. E assim eu tenho conciliado. Glória a Deus. Eu já enviei convites 2 vezes para a Eliane e aparece para mim que ela não está conseguindo aceitar o convite. Então, se a Eliane conseguir enviar o convite para mim, eu aceito aqui, tá bom? Quando a Pamela estava conversando sobre isso, explicando para a gente como ela faz com a sua rotina, eu quero alertar as meninas pregadoras ou que desejam pregar que um ambiente organizado nos ajuda muito, não é? Às vezes a gente quer estudar no caos, né? E estudar no caos não tem como. Você minimamente precisa estar com o seu ambiente, né?
organizado. Aqui eu estou com o smartphone, para trás do smartphone, eu estou com uma pilha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pilhas dessa altura de livros aqui em cima da mesa, tá? São livros que vão precisar ir para a estante, porque eu fiz uma compra em um sebo, junto com o que eu já tinha aqui, e como eu preciso que cada livro esteja na seção certa para eu poder sacar na hora certa, eu separei aqui e eu mesmo estou colocando no lugar. Está me dando um trabalho? Sim. Está demorando? Sim. Mas no momento que eu precisar achar um livro sobre um tema, eu imediatamente vou levantar aqui e vou encontrar esse livro. Então, a vida da mulher no ministério, na família, ela se completa. Quem vive uma família desestruturada, desorganizada, e agora estou falando no sentido mesmo de logística da coisa, né? Limpeza, organização. Normalmente vai ter um ministério tumultuado também. Verdade. Né? Os espelhos, eles estão virados, uma coisa faz parte da outra e não tem como a gente se eximir. Gente, eu liberei para vocês aí as perguntas, para vocês enviarem perguntas. Está liberado, se vocês enviarem as perguntas, vão aparecer aqui para mim. Eu vou mais uma vez procurar aqui, ver se a Eliane conseguiu mandar algum convite para a gente. Ela ainda não conseguiu, eu vou tentar chamá-la por mais uma vez aqui. E enquanto a gente faz isso, eu já digo para você que o que nós estamos vivendo aqui é uma parte do que nós viveremos no dia 15. No dia 15 é uma imersão e às 21 horas e nós vamos ajudar você a compreender que esse é o seu tempo. O ano de viver o seu ministério. Aqui está uma mulher comum, normal, né? A Pamela é uma mulher comum. O extraordinário é o que Deus pode fazer com mulheres comuns. Está chegando aqui a primeira pergunta. Cadê? Opa. Bom, uma é pouco, né? Já chegou duas, mas o Instagram hoje ele está um pouquinho desafiador, né? Já me falaram isso, não sei exatamente o que está acontecendo. Meu Deus, uma pergunta? Misericórdia. São muitas! Senhor, que é isso, meu Pai Santo? Ah, tá! Agora que eu entendi. O pessoal colocou. As perguntas dos stories também entram aqui. Meu Deus! O que acha de igreja que não tem consagração, somente culto à noite? Pamela, qual o impacto no seu ministério? Esses momentos assim trouxeram. Não entendi a pergunta. Oração, estar perto de mulheres experientes. Qual o impacto disso na formação de uma pregadora? É muito importante, né? Mulheres estarem próximas de mulheres, né? Nós fomos chamadas e isso é muito importante porque uma ajuda a outra na caminhada. A consagração, né, como foi abordado, é um trabalho que, na sua maioria, é realizado por mulheres, né? E nós vivemos experiências que cada um aqui que participa sabe das experiências que nós vivemos. E é importante também que ajuda a desenvolver o ministério.
Porque ninguém começa, né, pastora, pregando num culto domingo com a igreja lotada. A gente começa dando uma palavra na consagração, tendo uma oportunidade aqui, outra ali. E eu sei que muitas igrejas hoje não conseguem ter esse trabalho de consagração. Mas, por exemplo, tem um café amargo, né, que é aquele culto no lar, tem aquele círculo de oração na igreja. E é muito importante as mulheres que desejam crescer no ministério participar desses pequenos grupos. Não desperdicem as pequenas oportunidades, porque muitas vezes as pessoas querem já começar grande, já quer começar pregando em lugares grandes, mas são nessas pequenas oportunidades que você vai desenvolvendo o teu chamado, o teu ministério. Se na sua igreja não possui, que tal orar para que não venha acontecer? Eu já tive experiências de verificar algo que faltava e orar ao Senhor e Deus fazer acontecer. E o momento da oração é muito importante para a igreja, traz crescimento, não só para as mulheres, mas para todos que participam. Então, é nesses momentos em que nós vamos desenvolver os nossos talentos. São nos pequenos grupos. E quando a Pamela fala de pequenos grupos, eu quero ressaltar para as irmãs, né, que estão aqui com a gente, que participam de igrejas com visão celular, que o pequeno grupo às vezes acontece dessa forma, dentro de uma célula, não é? Sim. Eu e a preciosa Pamela conhecemos um outro modelo, né? O modelo da Igreja Assembleia de Deus, com consagração, mas existem outras maneiras de viver essa experiência. Tá? Claro que eu acredito que é saudável ter reunião de oração em toda a igreja, e acredito que tenha. Talvez seja só uma questão de horário, de procurar se informar melhor, se for uma grande igreja. Mas numa célula, num pequeno grupo, num grupo de estudos, você começa o seu desenvolvimento. Ministério é como o de Jeremias. Começa em Anatote. Anatote é a cidade dos sacerdotes. Não é para ir para o monte, ficar sozinho lá, isolado, achando que Deus vai levantar seu ministério isolado no monte. Tá? Você pode ir ao monte como lugar de oração, mas ficar sozinho lá com a Bíblia na mão, achando que você é melhor do que as pessoas que congregam na sua igreja, isso, no mínimo, forma um esquisito de púlpito, não pregador. Pregador é aquele que vai ter vivência na escola dominical, vai ter vivência na célula, vai ter vivência como voluntário, vai ter vivência como obreiro, como diácono, vai viver a vida da igreja. Viver a vida da igreja. E, com isso, experiências maravilhosas. Eu recebi uma indicação aqui para eu, mais uma vez, enviar o convite, que agora vai dar certo. Vamos lá, então. Vamos lá, porque a gente precisa ouvir alguém que não mora no Rio. Opa! Em nome de Jesus, vai dar certo. Estou enviando aqui pela 4ª vez o convite para a nossa irmã Eliane, e eu espero que agora realmente dê certo. Caso contrário, a Eliane vai ter que participar nos comentários com a gente. Tem mais uma pergunta aqui, Pamela, para a gente conversar? Sim. Que tem relação, né, com a vida da pregadora. A irmã está dizendo assim para a gente, olha, concluí hoje a leitura do primeiro livro do ano, Crescendo com as Mulheres da Bíblia, Sara, chorei. Ela está se referindo ao meu livro. Eu amo, é lindo esse livro. Esse livro é lindo, realmente, né? Não posso ter falsa modéstia, até porque não foi um trabalho só meu, foi um trabalho com outras mulheres e também, sem dúvida alguma, um trabalho guiado pelo Espírito Santo. Mas esse gancho, Pamela, vai me falar. Ó, a Eliane está ao meu livro. Eu amo, é lindo Esse livro é lindo. Realmente, né? Não posso ter falsa modéstia, até porque não foi um trabalho. Ela vai ter que baixar um pouco. Acho que ainda nem entrou, professora. Sem dúvida alguma, um trabalho. Eliane.
Oi. Oi, pastora. Onde... Só um minutinho que eu tô virando a câmera, que eu me preparei no notebook, mas estava dando um problema. Agora vai. Então, mas você pra gente ainda tá na horizontal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pastora. Enquanto a Eliane está ajustando Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu vou conversar um minutinho com a Pamela sobre o que a gente acabou de falar. Uma irmã chega e diz para mim assim, olha, eu já li o meu primeiro livro do ano. Que dia é hoje, gente? Hoje é dia 11. E ela já leu um livro. Ou seja, se ela for nesse ritmo... Pamela, qual a importância da leitura além da Bíblia? A Bíblia nem tem que perguntar, óbvio, né? Pode falar. Como é que você vai trabalhar com o meu primeiro livro do ano? A Eliane vai ter que abaixar um pouquinho aí, o som tá vindo para cá. Tá meio... Qual a importância da leitura além da Bíblia? Exatamente. Então, a importância da leitura além da Bíblia é nós conhecermos o que outras pessoas têm a acrescentar na nossa vida, né? Mas eu quero reafirmar, né? Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso, que todo ano as pessoas fazem metas de quantos livros devem ler até concluir o ano. E eu acho isso bem bacana. No entanto, muitas vezes, nós acabamos priorizando a leitura de livros em detrimento da leitura da palavra de Deus. Eu escrevi um livro recentemente, pastora, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu lancei aproximadamente 20 dias atrás. E quando eu peguei o meu livro nas minhas mãos, o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo disse a mim, não se anime muito e não se frustre se o seu livro não vender. Porque eu sou o maior autor que existe na Terra. As pessoas têm o meu livro nas suas casas, no entanto, muitos estão empoeirados na estante. E isso me impactou muito, porque eu sei que a irmã que ministrou essa pergunta, ela disse sobre a leitura além da Bíblia, ela lê a palavra. Mas eu preciso falar aqui, porque eu sei que tem muitas mulheres me ouvindo, que amam ler livros da senhora ou de outros autores, mas não se dedicam tanto à leitura da palavra de Deus. Se você não conseguir ler nenhum livro durante o ano, mas se você conseguir ler a Bíblia toda durante o ano de 2024, você vai estar avançado mais do que muitas pessoas. A importância da leitura é trazer conhecimento para nós. Né? Ela citou esse livro da senhora, Crescendo com as Mulheres da Bíblia, sobre a vida de Sara, por exemplo. Eu aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido. Então, trouxe um crescimento para mim. Eu li o texto de Gênesis que fala sobre a vida de Sara, assim como o apóstolo Pedro fala de Sara, assim como o autor dos Hebreus fala de Sara. Mas lendo o livro da senhora, por exemplo, eu descobri coisas que eu não havia visto em lugar nenhum, como quando a senhora fala que Sara se sentiu mal, né? Por ter sido rejeitada por Abraão quando ele diz que ela é irmã dela. Eu não tinha lido isso em lugar nenhum. Então, a leitura fora da Bíblia é importante desde que eu esteja paralelamente falando com a palavra de Deus. Eu sei que nós lemos outros livros que não sejam de cunho teológico, isso também agrega conhecimento. Mas como nós estamos falando aqui para pregadoras, o maior livro que nós podemos ler é a palavra de Deus. Se nós conseguirmos conciliar isso, isso vai trazer muito crescimento. Porque assim como Deus fala através da nossa vida, Deus fala através de muitas mulheres, de muitos homens. Então, se nós conseguirmos conciliar essas duas coisas, isso vai trazer um crescimento espiritual e pessoal para todos nós. A colocação da Pamela foi maravilhosa. A Eliane Pires saiu, eu não consegui, né, acessar de modo a contento para que ela participasse com a gente. Eu espero que Deus nos dê uma outra oportunidade. A gente está caminhando já para o término da nossa live. Mas o que eu me lembro quando a Pamela fala, né? Leitura bíblica, leitura de livros que possam lhe aperfeiçoar para a compreensão da Bíblia
e até para a sua vida cristã, né? Para que vocês entendam o que eu estou dizendo aí. Quando a gente fala de um autor como Max Lucado, ele não vai pontuar teologicamente muitas coisas, mas ele vai falar do seu caráter cristão, ele vai falar da sua estrutura como pessoa em Deus, e é uma leitura muito valiosa, muito importante. Quando você lê já um autor que está comentando o texto bíblico, a gente está falando de diversos comentários bíblicos, como, por exemplo, enquanto autor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, você está tendo uma visão mais profunda do que aquele texto expõe que você sozinho não conseguiu. A Pâmela também fala de uma terceira leitura além da Bíblia, que é a leitura de livros que não são do universo teológico, não são do universo cristão, mas que ensinam muita coisa, não é? E uma das coisas que a leitura vai trazer é que uma pregadora passou por aqui e ela disse assim: eu tenho medo de falar errado. Meu Deus. Quando você lê, o seu vocabulário melhora. Verdade. Quando você lê, você aprende a respeitar pontuações, e isso te dá uma pausa, uma questão aí de dicção mais apurada. Quando você lê, você ganha segurança sobre o que você está falando. Porque você não está falando sozinha. Alguém também está falando assim. Então, tudo isso a leitura faz. Agora, a base de todos os outros livros é a Bíblia. A cobertura de todos os outros livros é a Bíblia. Então, a Bíblia é o começo e é o fim. Se você, no inteirinho, tem outros muitos livros para ler, isso é excelente. Agora, entenda quem é a base e quem é a conclusão de qualquer conhecimento humano. É a Bíblia. Uma pessoa compartilhou aqui comigo que ela leu o meu livro, Libertando a Alma, conseguiu a liberação do perdão, e a uma pessoa que a tinha ferido muito, a Vanessa, que está compartilhando isso aqui com a gente. A bênção de ler um livro, né? Nem todo livro é para você pregar, nem todo livro é para você ter algo novo para falar. Alguns livros é para falar de você, para tratar você. O seu livro também é sobre perdão, não é isso, Pâmela? Isso aí, pastora. O mandamento do perdão. O mandamento do perdão. Isso. É o seu primeiro livro, Pâmela? É o meu primeiro livro. Eu estava escrevendo outros dois, mas esse saiu na frente. O Espírito Santo me incomodou, me orientou a botar esse na frente. E esse foi o primeiro a ser lançado, o Mandamento do Perdão. Quantos anos você tem, Pâmela? Tenho 29. É uma jovem ainda, e a minha pergunta é: esse destravar para que você escreva, para que você fale, você acredita que isso tem relação também com o investimento que você tem feito na busca pelo conhecimento? Eu vejo, conversando com você, que você tem uma base muito boa, que você se comunica muito bem, que você tem ideias coerentes, e, no entanto, você é aluna do nosso curso. Eu acredito que você não chegou nesse curso zero, né? Você já chegou com uma bagagem. E por que, ainda tendo uma bagagem, você acreditou que investir em conhecimento poderia ser algo importante para você? Pastora, eu cantava na igreja desde criança, né? Mas o Senhor me chamou para o Ministério da Palavra. Embora eu já ministrasse em algumas igrejas, eu sentia que eu precisava de uma mentora, de alguém que me desse o caminho, para trilhar o caminho. E foi quando surgiu uma imersão que a senhora fez e anunciou o curso Mulheres no Púlpito. E eu disse, meu Deus, é o que eu preciso. Mas eu não tinha condição, pastora. E mais uma vez eu coloquei minha fé em ação. Eu lembro que eu fiz o boleto e eu não tinha o dinheiro para pagar, embora o curso tenha um valor muito acessível, mas na época eu não tinha mesmo. E eu orando ao Senhor, no dia em que venci o boleto, meu esposo chegou em casa e disse, meu amor, aqui está o dinheiro para você pagar o seu curso, investe no seu ministério.
que eu creio que isso vai trazer muito crescimento para você. E quando eu comecei as aulas, as pessoas já começaram a ver a diferença na forma que eu me comportava, que eu ministrava. A minha forma de vestir mudou, né? Porque a senhora dá dicas também sobre isso. A minha forma de vestir, de me portar no altar, de montar um sermão, sabe? Hoje eu sei diferenciar um sermão biográfico, um sermão temático, um sermão textual, o expositivo, que é o meu favorito. Só que o que aconteceu, pastor? Uma experiência me marcou muito. Em meados do ano passado, eu passei por um momento de ansiedade. Eu acho importante falar aqui, porque eu sei que tem muitas mulheres que enfrentam também, sobre a importância da pregadora também cuidar da sua vida emocional. É importante nós investirmos em estudo, mas a importância também da gente cuidar da nossa vida emocional. Eu entrei em crise devido a algumas pressões que eu estava sofrendo, e eu lembro de sair de uma sessão terapêutica e a minha terapeuta dizer para mim, Pamela, você precisa parar por um tempo. E eu orei, cheguei em casa muito triste, orei, e o Espírito Santo falou, você precisa parar por um tempo. E naquele momento eu fiquei muito triste, porque eu amo pregar a palavra. Eu amo subir no altar e ministrar a palavra. Eu também dou aula na igreja, eu amo também o serviço do ensino. Só que naquele momento eu precisava parar. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Embora eu já discipulasse jovens ao lado do meu esposo, discipulo algumas mulheres, e foi quando o Espírito Santo me falou, escreva. E eu escrevi uma experiência que eu tive muito forte sobre o perdão. Algo que eu vivi há cerca de 6 ou 7 anos atrás, mas que foi hoje que o Espírito me mandou escrever. E naquele momento em que eu estava passando por uma crise emocional, o meu púlpito foi a escrita. O meu púlpito foi a escrita. Foi na tela de um computador digitando. Ali foi o meu púlpito, porque o meu livro, ele fala muito sobre o que Jesus ensinou. E muito do que eu coloco no livro, pastora, foi o que eu aprendi no curso Mulheres no Púlpito. Glória a Deus. Muito da minha identidade, sabe? Do que eu resgatei de mim, foi o que eu aprendi no curso Mulheres no Púlpito. Uma das coisas que eu fazia muito errado era me autodepreciar, né? E a senhora ensina isso no curso. Não se autodeprecie e não se autopromova. Você não pode subir numa tribuna e falar, é porque eu não sou pregadora, eu não sabia que eu ia pregar. E isso eu já errei no começo. E uma outra coisa também é que na conclusão, por exemplo, quando eu ia fechar a conclusão, eu falava algo bom para depois falar algo ruim. E no curso a senhora fala, primeiro você tem que falar o que é ruim para depois você fechar com algo bom. E eu coloquei isso em prática na escrita do meu livro. Que bom! Então, o curso Mulheres no Púlpito me ensinou a pregar, mas também me ensinou a escrever, porque eu percebi que a escritura também é uma pregação. Então, eu lancei meu livro, O Mandamento do Perdão, fala sobre a importância de perdoar, não só no âmbito físico ou emocional, mas espiritual, pastora. E eu escrevo que quem não perdoa está fadado ao sofrimento eterno. Quem não perdoa está fadado ao inferno. E eu tive que ter muita ousadia da parte de Deus para ministrar esse livro, mas parte do que eu aprendi no curso Mulheres do Púlpito eu coloquei ali. Estou muito feliz, gente, porque eu acabo de descobrir que Mulheres no Púlpito não está preparando só pregadoras, escritora, mas está preparando escritoras também. Que bom, estou muito feliz. O encontro com a Pamela foi maravilhoso. Eu espero que Deus permita que a gente encontre a Eliane também, uma próxima oportunidade. Conversei com a Jennifer, conversei com a Pamela, conversei com a Rejane. As 3 são alunas do curso Mulheres no Púlpito. Agora, um monte de gente está enviando perguntas aqui que deseja ingressar no curso. Eu já quero agradecer, tá, pelo seu desejo e lhe convidar para estar com a gente primeiro na imersão, no dia 15 de janeiro, às 21 horas. A imersão é online, a imersão é totalmente gratuita. Então, você acessa o link que está na bio do Instagram, acessa o link que está na descrição do vídeo no YouTube, vem para a imersão, fica nos grupos de aviso, porque, como acontece sempre, a gente consegue uma oportunidade melhor para as pessoas que participam desses eventos. Foi o que aconteceu com a Pamela. Qual o nome do seu esposo, Pamela? É Jackson. Posso mandar um beijo para o Jackson? Pode mandar.
Quero mandar um beijo pro Jackson, meu e do Eleomar. Dizer pro Jackson que eu fiquei muito feliz pela maneira com que ele enxergou o desejo da Pamela, fazendo esse investimento, né? Eu imagino que eles tenham demandas, tenham desafios, queiram muita coisa para a vida deles ainda, mas o Jackson apagou. Seu esposo? Isso, Jackson. O Jackson, ele priorizou o conhecimento, e isso é maravilhoso. Ele priorizou o eterno, isso é maravilhoso, mas ele fez uma coisa que me toca muito. Ele priorizou honrar a sua esposa com algo que era importante a ela. Então, isso é muito, muito bonito e que Deus guarde o coração do Jackson assim, né? As coisas têm o valor que nós damos a elas. E se você encontrar alguém no caminho da sua vida, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu pastor, que consiga valorizar o que você valoriza e acreditar no que você acredita, honre sempre essa pessoa, porque isso é muito importante para a nossa vida e para o nosso ministério. Pamela, eu vou deixar você se despedir do pessoal antes da gente orar, tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Quero agradecer a pastora Helena Raquel por essa oportunidade. Esse convite trouxe muita alegria para o meu coração. Eu quero incentivar as mulheres, as meninas que estão aqui. Não desistam do chamado que Deus tem para vocês. Dizem que o nosso maior indicativo de que Deus nos chamou é que nós queremos fugir. Eu já penso o contrário. Eu acredito que o meu maior indicativo de que Deus me chamou é o fogo que arde no meu coração. E eu creio que muitas meninas têm esse fogo do Espírito Santo ardendo no coração. Deixa Deus te usar. Trabalhe isso em você. Deus vai alcançar a sua família através da sua vida. Deus vai usar você para alcançar a sua igreja. Deus vai usar você para alcançar o seu bairro. Não limite o poder de Deus na tua vida. Busque em Deus aquilo que Ele tem para você e você vai crescer muito mais. Invista na sua qualificação profissional. Vale a pena investir no seu ministério. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Foi uma bênção estar aqui com vocês e eu creio que nós vamos nos encontrar outras vezes. Deus te abençoe, Pamela, que o Senhor estenda sobre você a sua mão poderosa, sobre tudo que você fizer. Você prometeu que vai trazer meu livro aqui na Casa de Isabel. Boa, na próxima Casa de Isabel estarei aí, em nome de Jesus. E eu estou esperando, tá bom? Vamos orar então por esse pessoal lindo que está com a gente agora. Senhor, eu quero te louvar pela vida da MK Masters, quero te louvar pelo projeto Mulheres no Púlpito, uma porta que o Senhor abriu para que eu pudesse, em o nome de Jesus, preparar, discipular, mentorar mulheres pregadoras no Brasil e no mundo. Nesse momento eu te peço por aquelas que estão aqui, aqueles que estão aqui se sentindo ainda inseguros, se sentindo ainda, ó Deus, vacilantes nos seus desejos e inclinações ao ministério. Dá a eles, Deus, toda a coragem, toda a graça, toda a cura necessária para viverem aquilo que o Senhor mesmo já determinou. Eu oro nesse momento pedindo uma bênção especial para a vida da Pamela, da Eliane, que o Senhor possa ajudar as suas filhas em todas as coisas. Fica conosco. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Gente, nosso próximo encontro online, dia 15 de janeiro, às 21 horas. Você precisa se inscrever, ficar nos grupos de aviso para não perder nada. Link na bio, link na descrição do vídeo. Um beijo, Pamela. Um grande abraço para sua casa. Beijo, pastor. Deus te abençoe. Beijo, gente. Amém. Vou tentar publicar agora essa live e você corre lá e deixa o seu comentário falando um pouquinho do que Deus fez nessa manhã. Tchau.